Estamos iniciando mais um Café e Prosa e hoje vamos bater um papo com Tita Marçal. Ela é artista multimídia e coordenadora da ocupação do Espaço Cultural Luiz Estrela. Tita, muito obrigado pela sua presença. Vou te servir um cafezinho para a gente iniciar esse nosso bate-papo. Ô, Tita, o que levou um conjunto de jovens da cidade de Belo Horizonte a ocupar um espaço público para transformá-lo num espaço cultural na cidade de Belo Horizonte? O que levou vocês, essa juventude, a ter esta orientação no sentido de construir esse espaço aqui na região da Zona Sul da cidade de Belo Horizonte? Bem, eu acredito que eu posso pegar como base a minha motivação e tentar estender ela às demais pessoas do grupo, que vem de uma necessidade de fazer valer um direito de ocupação, um espaço público, nós como público, e uma vez que nos sentimos muito restritos, assim, a política de gestão dos espaços feita pela Prefeitura de Belo Horizonte, ela tem, eu sinto como moradora da cidade, restringido cada vez mais o acesso à cidade mesmo, hierarquizando a possibilidade de acesso, já muito ligada à relação com o capital. Se você usa a cidade na medida que você tem dinheiro para pagar por isso. E como várias pessoas eu sei que partilham da ideia de que a população, independente da escolha de vida que faz, tem direito igualmente ao acesso à cidade mesmo. Eu vejo assim, Belo Horizonte é uma cidade que brota cultura por todos os lados. Você vai na Zona Sul, no Barreiro, em Venda Nova, você anda pela cidade e que se observa são manifestações espontâneas surgindo de várias áreas da cultura, né? E há uma negligência, uma ausência completa do poder público em criar espaço, condições para que essas manifestações culturais se sobressaiam, que possam se constituir como elemento fundante da própria sociedade. Esta é justamente a crítica que o Espaço Luiz Estrela faz, ou seja, a necessidade de criar novos espaços para poder absorver essa capacidade de produção da nossa cidade, das nossas pessoas? Sim, eu acho que com certeza. A necessidade de ocupação é uma necessidade básica, mas o Estrela, ele segue uma linha de uma ocupação um pouco mais específica, que é essa de cultura, uma ocupação voltada para a cultura, ao contrário das ocupações que são voltadas para a moradia. Ao contrário, não, mas é uma outra natureza de ocupação. Essa ocupação vem claramente tentar suprir e criar um centro produtor de arte, de cultura alternativa, determinado para distribuição para a cidade. Muito pelo fato de acreditar, e eu acredito que pela força que a gente acredita muito na força da arte e da manifestação cultural, da cultura popular, como fundante de uma possibilidade de formação política. É uma maneira sutil de educar. E eu acredito que muito por essa força que a arte e a cultura popular têm, é que ela é vista com esse temor pelo poder dominante. Porque, afinal de contas, não é do interesse de nenhum chefe autoritário, chefe de governo autoritário, que a população se eduque. O Brasil tem uma experiência muito interessante na refundação do Estado brasileiro, no meado dos anos 20, na Semana da Arte Moderna, que muda de forma profunda esse Brasil, né? E outras manifestações que veio ao longo da história, que vão determinar a Tropicália e vários outros movimentos. Você considera que nós vivemos um momento de ruptura também e de construção de um novo momento da história da cultura vinculado à política, às comunidades, à construção do espaço público como construção coletiva? Você acha que esse movimento ele também se traduz numa nova fase da sociedade de Belo Horizonte e, portanto, da sociedade brasileira? É uma manifestação nesse tipo de rupturas, como ocorreram em períodos anteriores? Claro, com certeza. Nós somos frutos de um meio e tudo que acontece em termos de cultura, prática cotidiana, eu acredito que venha como um filtro. As nossas ações demonstram
um filtro que absorve o contexto e responde a esse contexto. Obviamente, a gente se apresenta como sintoma de uma mudança de paradigma. Mas eu tento... Imagino que a mudança de paradigma ela vai um pouco além até dessa coisa exatamente política no sentido mais... partidário, no sentido eleitoril, né? Eu acho que eu tô falando de uma mudança de conduta mesmo, de comportamento, de cultura, até onde essa palavra é capaz de ir. Espiritual, acredito que a demanda do mundo, a natureza determina muito isso, é de uma necessidade de mudança de valores mesmo. É isso ou não tem mais. É meio que emergencial a situação de mudança de valores, porque a sociedade que se sistematizou até então, ela é autodestrutiva. Ela não se comporta, ela ameaça a si própria. Então, eu acredito que a mudança de paradigma é absolutamente necessária. E, sendo necessária, nós, por instinto de sobrevivência, vamos acabar aderindo nela lentamente, muito lentamente. Eu acho que essa é a missão que grupos como o do Espaço, como o Luz Estrela, tentam, é de catalisar esse tipo de formação que vai expandir esses valores mais ecossustentáveis, né, independentes, assim. Você acha, então, que esse movimento que surge de forma espontânea é também uma manifestação fragmentada de várias manifestações da ocupação urbana, da crise urbana que nós vivemos, e é também uma necessidade humana de se colocar nesse turbilhão de dificuldades que nós enfrentamos nas grandes cidades e, portanto, a cultura é uma parte também de escoamento dessas ansiedades e necessidades humanas. Seria um pouco isso. Assinando exatamente embaixo de tudo que você diz agora. Eu concordo plenamente. A cultura é uma necessidade humana e a cultura ela se dá, ela faz pelo simples fato da gente estar vivo. E ocupar a cidade é o espaço, meu Deus, onde mais a gente vai estar se não é exercendo esse direito de ocupação, com certeza. E há uma restrição, principalmente do atual prefeito da cidade, em que as pessoas possam utilizar do espaço público para poder se manifestarem, se colocarem diante dos problemas da cidade. O prefeito, na minha opinião, o prefeito da cidade de Belo Horizonte, ele entende a cidade como um produto, um grande produto, que pode ser comercializado, enfim, nessa modelo mercantil de relação mesmo. Enfim, não entende o direito básico mesmo. Certo. O direito básico, o espaço a ser humanizado. Eu gosto muito de uma máxima que diz que quem faz os lugares são as pessoas e os afetos. Certo. E o prefeito da cidade não tem a menor dimensão disso. Sem carinho. Tita, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a 30 segundos. Beleza. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas.